Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Confie, descanse em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo nos ama e nos amou e nos ama incondicionalmente, que entregou a si mesmo para morrer em nosso lugar, morte de cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está à direita do Pai. E voltará para buscar uma igreja que foi lavada, remida pelo teu sangue. Jesus, ele nos ama incondicionalmente. De Gênesis a Apocalipse, que é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas. Amém? Em João 3, eu vou ler do 15 ao 21. Amém? Para que todo que nele crer tenha vida eterna. Em Adão nós morremos, mas em Jesus Cristo nós temos vida novamente. Em Adão nós morremos, teve a separação entre Deus e o homem por causa do pecado, por causa da queda da humanidade, mas em Cristo Jesus nós temos vida novamente. Nós temos vida em Cristo Jesus. Nós somos reconciliados com o Criador novamente. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo tenham a vida eterna. Versículo João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo de João 3,16 é muito lido, é muito conhecido em nosso meio, mas nós temos que prestar atenção o que está escrito. O quão grande amor é a misericórdia e a compaixão do Senhor pelas nossas vidas. A graça, que significa favor imerecido, está disponível a todos e só alcança as vidas pela fé em Jesus Cristo. Amém? Vou ler novamente. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo. Esse é o julgamento, a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Nós somos reconciliados com o Criador. Nós somos reconciliados com o único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas, que nos criou somente pelo caminho, pelo único caminho que ele deixou, Jesus Cristo. Pois a Bíblia fala que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. A Bíblia fala que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao único e verdadeiro Deus, somente por Jesus, somente pelo único caminho que ele deixou. Somente Jesus tem o poder para perdoar pecados. Somente Jesus tem o poder de nos justificar diante de Deus, por meio da fé nele. Por meio da fé em Jesus Cristo. Por meio da fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor criou tudo que há e nos criou também. E antes da queda do ser humano, antes da desobediência entrar no mundo, aí, antes da desobediência, né? Através da desobediência, o pecado entrou no mundo, o Senhor sabia que iríamos pecar. E a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Antes do Senhor nos criar, antes de pecarmos, antes de eu nascer, no dia 29/7/1975, antes de eu pecar, o Senhor sabia que eu iria pecar. O Senhor sabia que nós iríamos pecar. Antes da fundação do mundo.
Antes de nos criar, o Cordeiro de Deus foi entregue. O amor de Deus é tão grande para conosco. Nos alcança pela fé em Jesus Cristo. Nos alcança pelo arrependimento. Porque arrependei-vos e credes no Evangelho. Deus requer de todos nós arrependimento. Abandonar o pecado e passar a viver uma nova vida que glorifique e exalta o nome de Jesus. Amém? Confessar os nossos pecados a Deus. Deus sabe que nós pecamos, pois Ele sabe de todas as coisas. Nós vamos até o Criador, o único e verdadeiro Deus, confessando os nossos pecados para assumirmos a nossa responsabilidade. Para ter perdão tem que ter arrependimento. O verdadeiro arrependimento é confessar os pecados, é reconhecer os pecados, é abandonar o pecado e começar a viver uma vida que glorifica e exalta o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. A Bíblia fala que aqueles que confessam os seus pecados e os abandona encontram misericórdia. Muitos têm apenas remorso, porque as consequências vêm. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. A Bíblia fala que de Deus ninguém zomba, pois aquilo que o homem semear, ele vai colher. O verdadeiro arrependimento é abandonar o mal. Aqueles que confessam os seus pecados e os abandonam encontram misericórdia. Jesus morreu para trazer salvação somente os que creem nele. Os que creem nele. Deus nos ama incondicionalmente. Arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Passa a viver uma vida que glorifica o nome de Jesus. Ser cristão é andar em santidade. Ser cristão é uma vida de renúncia. Ser cristão é amar a Bíblia, é colocar em prática o que ela nos ensina. Pois Tiago ele fala, não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, não sejam apenas ouvintes, pois aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, enganam a si mesmo. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas. No precioso nome de Jesus, amém. Orem por mim, orem pela minha vida, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém.